Você sabia que existe um pecado que Deus não perdoa? Um erro grave que fecha para sempre as portas do céu? Essa é uma das questões que mais atormentam cristãos ao redor do mundo. Se você está assistindo este vídeo, talvez essa dúvida também tenha passado pela sua cabeça. Fique até o final porque vou explicar exatamente o que a Bíblia diz sobre isso. E a resposta pode surpreender você. A história começa em um dia comum na Galileia, quando Jesus estava expulsando demônios e curando pessoas. As multidões ficavam maravilhadas com o poder que emanava dele, mas nem todos estavam felizes com aquilo. Os fariseus, os líderes religiosos da época, observavam tudo com olhos cheios de desconfiança e inveja. Eles não podiam negar os milagres, mas também não queriam aceitar que Jesus era quem ele dizia ser. Foi então que eles proferiram uma acusação terrível. Em vez de reconhecerem que aqueles milagres vinham de Deus, disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Imagine a gravidade disso. Eles estavam olhando diretamente para a obra do Espírito Santo e chamando aquilo de obra do diabo. A resposta de Jesus foi séria e direta. Ele explicou como seria absurdo Satanás lutar contra si mesmo, e então disse algo que ecoa através dos séculos até hoje. Em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, Jesus declarou: "Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro." Essas palavras causaram um impacto profundo. Um pecado imperdoável? Mas o que exatamente isso significa? E será que é possível já termos cometido esse pecado sem perceber? Vamos entender o contexto. Os fariseus não apenas rejeitaram Jesus por ignorância ou dúvida, eles testemunharam claramente a obra do Espírito Santo, reconheceram que era algo sobrenatural, mas deliberadamente atribuíram aquilo ao diabo. Era uma rejeição consciente, persistente e completa da verdade que estava bem diante de seus olhos. O evangelista Marcos registra o mesmo evento no capítulo 3, versículos 28 a 30, onde Jesus diz: "Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu de pecado eterno." E Marcos acrescenta uma explicação crucial, porque diziam: "Ele está possesso de um espírito imundo." Aqui está a chave para entender tudo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um palavrão dito em um momento de raiva. Não é uma dúvida que passa pela mente. Não é um período de rebeldia ou afastamento de Deus. É algo muito mais profundo e específico. Pense assim: o Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, como Jesus mesmo explicou em João capítulo 16, versículo 8. É o Espírito que nos atrai para Deus e que nos revela a verdade sobre Jesus Cristo. Quando alguém rejeita completamente e de forma final essa obra do Espírito, quando endurece o coração de tal maneira que não há mais espaço para arrependimento, essa pessoa se coloca além do alcance do perdão. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque ela não quer ser perdoada. É como alguém que está se afogando e recusa a corda jogada para salvá-la, repetidamente, até que não tenha mais forças e afunde. O problema não é que a corda não era boa o suficiente. O problema é que a pessoa se recusou a pegá-la. Agora aqui está algo reconfortante que você precisa saber. Se você está preocupado com a possibilidade de ter cometido o pecado imperdoável, essa própria preocupação é a prova de que você não cometeu. Sabe por quê? Porque a pessoa que realmente blasfema contra o Espírito Santo tem o coração tão endurecido que ela não se importa. Ela não tem medo, não tem remorso, não busca perdão. O simples fato de você estar assistindo este vídeo, de você querer entender, de você se importar com sua relação com Deus, mostra que o Espírito Santo ainda está trabalhando em sua vida. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que cometeram pecados terríveis e foram perdoadas. Davi cometeu adultério e homicídio, mas quando se arrependeu genuinamente, como vemos no Salmo 51, Deus o restaurou. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi perdoado e se tornou um pilar da igreja primitiva. Paulo perseguiu e matou cristãos, mas quando se arrependeu, tornou-se o maior missionário do cristianismo. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Note que diz: toda injustiça. A porta do perdão está aberta para quem se arrepende. O pecado imperdoável não é sobre a gravidade de uma ação específica, mas sim sobre o estado final do coração. É sobre resistir ao Espírito Santo até o ponto em que não há mais volta. Não porque Deus desistiu de você, mas porque você desistiu completamente de Deus. Então, se você está se perguntando se cometeu esse pecado, deixe-me ser claro: você não cometeu. A pessoa que comete esse pecado não está buscando respostas,
Não está preocupada ou com medo de ter ofendido a Deus. Ela está completamente indiferente às coisas espirituais. E se seu coração está preocupado com isso, então o Espírito Santo ainda está agindo em você. E enquanto há vida, há esperança. O convite de Jesus permanece aberto. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não importa o que você tenha feito, não importa quão longe tenha ido, enquanto você ainda puder ouvir a voz do Espírito Santo chamando você de volta, o perdão está disponível. A mensagem de hoje não é para trazer medo, mas para trazer clareza e esperança. Deus não está procurando motivos para nos rejeitar. Ele está procurando qualquer razão para nos acolher de volta. O pecado imperdoável é a recusa final e permanente de aceitar esse amor. É trancar a porta do próprio coração contra Deus até que ela nunca mais se abra. Se o seu coração ainda responde a Deus, se você ainda se importa e se ainda há um desejo, mesmo que pequeno, de voltar para Ele, então não tenha medo. Confesse seus pecados, arrependa-se genuinamente e aceite o perdão que Jesus oferece gratuitamente. O sangue de Jesus derramado na cruz é suficiente para cobrir qualquer pecado de quem verdadeiramente se volta para Ele. Esta é a boa notícia do Evangelho. Não importa o que você tenha feito, Deus está de braços abertos esperando por você. A única coisa que pode impedir seu perdão é sua própria recusa em aceitá-lo. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento de voltar para casa. Faça isso e que Deus te abençoe.